Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Olhos para o Alto. E esse canal foi uma forma que eu pensei muito, encontrei de estarmos mais próximos, mais unidos, nesse processo da nossa vida espiritual, da nossa jornada rumo ao céu. É algo que eu quero que ajude você a olhar para o alto. É um convite a manter os olhos voltados sempre para o alto, sempre focados no Senhor, na eternidade. E na nossa vida espiritual, acontecem tantas coisas, né? E por vezes a gente se perde, sai do caminho. Eu mesmo, por experiência própria, tantas vezes fui para longe do Senhor. E dessas vezes que eu fui para longe do Senhor, eu não soube como voltar em muitas delas. Estava tão perdida, porque o pecado ele faz isso com a nossa alma, ele nos cega, faz a gente se perder mesmo. E caso você esteja nessa situação, passando por isso, desorientado, não sabe exatamente como crescer em vida interior, eu quero ajudar você. Juntos a gente vai se ajudando nesse caminho de fé. Então, a gente acaba se perdendo, não sabe como voltar, fica cego. E às vezes a gente também tá muito acomodado, é aquele cristão que tá muito acomodado, né? Se acomodou, se acostumou, tem ali o seu serviço na igreja, vai à missa aos domingos, e olhe lá, né? Se vai à missa aos domingos, mas só faz isso, não percebe a vida mudar, não cresce, continua ali o mesmo ranzinza de sempre, ainda com muitos vícios, apegado a muitos pecados, sabe? E o Senhor, ele nos quer santos, ele nos quer perfeitos, sede perfeitos como meu Pai do céu é perfeito. Então, ele quer muito de nós, o Senhor espera muito de nós. Ele quer que nós demos frutos, né? Tem uma frase de São José Maria Escrivá que assim, é uma frase que norteia a minha vida. Que a tua vida não seja uma vida estéril, sem dar frutos, infértil. Seja útil, deixa rastro de eternidade por onde você passar. Então, o Senhor espera muito de nós, Ele nos convida a olhar para o alto sempre. E a gente fica acomodado ali, fica na nossa zona de conforto. E exatamente às vezes o que vai fazer a gente crescer é sair da nossa zona de conforto. É começar a fazer coisas que no início vão ser desconfortáveis para nós. Eu vou abordar aqui 3 pontos essenciais para a vida espiritual, para a vida interior, para esse crescimento na fé. Eu posso dizer que são 3 remédios para a alma, porque realmente curam a nossa alma, faz a gente voltar para o eixo de novo. Então, o primeiro ponto que eu queria muito abordar com vocês, e que é algo que deu muito certo na minha vida, que mudou a minha vida de fato, que sempre que eu tô meio atordoada, eu volto para esse primeiro ponto. É como se fosse o ponto de partida mesmo, que é o exame de consciência. Fazer um bom exame de consciência muda tudo. Sério, gente, muda tudo mesmo. Mas fazer um exame de consciência verdadeiro, com sinceridade e com a ajuda de Deus. Quando a gente for examinar a nossa consciência, que a gente possa, a primeira coisa é rezar. Se você tá muito tempo que não reza, fala com Deus, esse é o momento. Então, você vai assim, fechar os olhos mesmo e pedir, Senhor, me ajuda a examinar bem a minha consciência. A examinar bem, a pensar naqueles pecados que às vezes eu gosto tanto que eu não quero nem considerar que é pecado, sabe? Me ajuda a ver os meus pecados como tu mesmo o vês. Que eu sinta a gravidade dos meus pecados da mesma forma que tu sentes. Então, peçamos a ajuda do Senhor para examinar a nossa consciência, porque até nisso a gente precisa da ajuda dele. Para pecar, a gente não precisa da ajuda de Deus, mas para se reconciliar, para reconhecer os pecados, nós precisamos muito dele. Muito mesmo. Então, que a gente possa fazer esse exame de consciência verdadeiro, com sinceridade. Acusar, isso é muito difícil. Não é algo que é natural do ser humano acusar-se a si mesmo. É muito mais fácil a gente se vangloriar, falar coisas bonitas de nós mesmos, mas nos acusar, reconhecer as nossas faltas é algo que é difícil. Mas não é impossível, precisa ser desconfortável mesmo. É como se fosse uma pena, já uma pena dos nossos pecados.
para apagar os nossos pecados. Então é algo desconfortável mesmo examinar a nossa consciência. E por isso que ela é um remédio, é um aprendizado, né, para nós fazermos um exame de consciência verdadeiro. E que a gente possa fazer esse exame de consciência não só quando a gente for se confessar. Porque é muito falado sobre o exame de consciência antes da confissão. Mas a Igreja Católica nos recomenda, nos cita que a gente precisa fazer esse exame de consciência todos os dias antes de dormir, no final do dia, quando a gente estiver ali para se recolher. Examinar como foi o dia, o que eu fiz de bom e no que eu posso melhorar ainda mais, e no que eu fiz de mal que eu não quero repetir de maneira alguma. Então, todos os dias, à noite, antes de dormir, fazer esse exame de consciência. Isso coloca a nossa alma no lugar de novo, sabe? Faz a gente voltar para o caminho. Fazer esse exame de consciência breve todos os dias. E fazer com sinceridade. Pedir ajuda de Deus para fazermos um exame de consciência sincero. Analisar nossas faltas, como elas são. Ver ali o pecado como ele é. Com toda a sua feiura. E o segundo ponto, que é assim, um remédio e tanto, né? Que é o sacramento da confissão. Eu diria que é assim, o início, exame de consciência e confissão. Você precisa fazer isso antes de, né, começar a colocar a mão na massa mesmo na vida interior, na vida espiritual. É procurar se confessar. Por vezes, na minha jornada, pessoas vinham me perguntar se, de fato, na minha jornada como catequista, tá? Vinham me perguntar se, de fato, precisava se confessar. Assim, eu tô tão bem aqui na minha, eu falo com Deus todas as noites, peço perdão pelos meus pecados. É o suficiente? Será que tá bom? Será que eu tenho mesmo que me confessar? Às vezes por medo, por vergonha. E eu sempre falava, gente, não tem como você adiar o seu banho. Não tem como você ficar sujo pra sempre, né? E ali só pra disfarçar a sujeira, né? Ali o mau cheiro, passar um perfume, um desodorante. Nossa, isso vai piorar a situação, né? Você tem que se lavar de fato, se limpar, lavar a sua alma. Lavar a sua alma no sangue do Cordeiro. E como que a gente faz isso? Através do sacramento da confissão. Então pare de adiar o seu banho. Busque se lavar de fato. Não fique adiando. Quantas graças a gente impede que chegue até nós, porque a gente fica adiando confissão. O sacramento da confissão, ele não é só para apagar os nossos pecados. Ele também é um canal de graça. Por ser um sacramento, é um canal da graça de Deus. E essa graça é o que nos faz ali continuar no caminho de Deus, da fé. E quando o Senhor ele nos absolve através do sacramento da confissão, quando ele nos dá o perdão, mas ele também nos dá a coragem e a força de não mais voltar a pecar. Então, paremos de adiar a confissão. Paremos de adiar as graças que o Senhor quer nos dar e que a gente acaba impedindo que essas graças venham até nós porque a gente fica o tempo todo adiando o sacramento da confissão. Então, é algo primordial, sim. Pare de adiar o seu banho. Você toma banho todo dia? Então, por que você não lava a sua alma também? Sempre, né? Pare de ficar adiando, disfarçando aí esse mau cheiro, que o pecado ele faz isso em nós. Santa Teresa d'Ávila dizia que o pecado é tão imundo que se uma alma pudesse ver como que fica de fato, com os olhos assim, como que fica o estado da alma quando ela está em pecado mortal. Gente, fica um mau cheiro, ela teve essa graça de ver como que fica feio, é uma feiura só, sabe? Um mau cheiro terrível que o pecado deixa em nós. Diferente de uma alma que está em estado de graça, é uma alma cheirosa, uma alma linda, que resplandece a glória de Deus. Então, paremos de adiar a confissão, nos lavemos e nos livremos dos nossos pecados e recebamos a força,
a graça de não voltar a pecar, certo? E que a gente possa fazer o firme propósito mesmo de não voltar a pecar, de fato. Por mais que a gente saiba que a gente é fraco, pecador e que a gente pode cair de novo, mesmo assim, faça o firme propósito de não voltar a pecar. Porque às vezes a gente vai estar ali na fila da confissão, eu vou me confessar, mas eu sei que eu vou fazer de novo. Não fale isso, não pense assim. Você não vai fazer de novo, você pode cair, fazer esse pecado de novo. Isso é verdade. Há a possibilidade. Mas assim como há a possibilidade de você cair, há a possibilidade de você também não cair. Então é dois caminhos. Então não diga que você é pecador, você vai se confessar, mas você vai voltar a pecar porque você é fraco. Não. Você pode chegar a cair de novo, mas você vai lutar com todas as suas forças para isso não acontecer, contando sempre com a graça de nosso Senhor. E o terceiro ponto para finalizar, que é assim o ápice da vida espiritual. Né? O 3, né, que é tão simbólico, que tem ali esse significado de plenitude mesmo, o trino, né? É a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão. E assim, esse assunto, a Eucaristia é tão grande, tão gigantesco, é um assunto assim, sabe, tão pleno, que às vezes me faltam palavras para poder falar sobre isso. Sempre que alguém me chama para fazer alguma catequese, me pede para falar sobre a Eucaristia, eu fico assim perdida, de tanto que é grande esse mistério. Às vezes eu não sei por onde começar, como agora, por exemplo. Pensando, né, na bondade de Deus. E nesse Deus que é tão grande, é tão poderoso, onisciente, onipresente, que fez o universo, que fez o céu, fez a terra, fez cada um de nós. Ele nem precisava de nós, mesmo assim ele nos criou. Um Deus que é tão grande, mas que se faz pequeno para caber dentro de nós, para nos alimentar, para nos abraçar. Deus que esteve lá do alto, né, que nos acompanhou na nossa jornada, em um momento quis nos tocar, fisicamente mesmo, e se encarnou, e deu o seu sangue, e dá até hoje, né, se dá para nós todos os dias, através da Sagrada Eucaristia. Então é esse laço mesmo, é um laço que nos une. Santa Teresa d'Ávila, eu gosto que ela falava assim, que a Sagrada Eucaristia, ela é como um laço, e que vai unir, esse laço vai unir duas coisas tão diferentes, tão disparantes, tão desiguais. Né? Então ela fala, ó laço que assim juntais duas coisas tão desiguais, tão divergentes. Um Deus que é tão poderoso, tão perfeito, com pobres criaturas miseráveis como nós. E a comunhão ela faz isso, ela nos une ao nosso Senhor. O encontro da criatura com o Criador. E se nós fizermos, de fato, boas comunhões, se nós soubermos comungar bem, a nossa vida espiritual muda. Muda muito. Em breve eu vou falar mais com vocês sobre isso. Não tem como a gente ter um encontro verdadeiro com o Senhor e continuar os mesmos. Não teve. Nas Sagradas Escrituras mesmo, no Evangelho, a gente pode procurar. Não teve alguém que, ao ter um encontro verdadeiro com o Senhor, não tenha mudado de vida. Porque o encontro verdadeiro com o Senhor muda a nossa vida. A gente busca ser melhor e a gente vê esses efeitos na nossa vida. A gente vai vendo a nossa vida mudando, a gente se torna mais paciente, mais bondoso, mais caridoso. Porque o Senhor faz isso em nossa alma, sabe? Ele é poderoso demais para chegar, fazer uma visita rápida e não deixar os seus vestígios, né? Não deixar os seus sinais. Então, recapitulando, né? Primeiro, um bom exame de consciência, analisar bem a sua consciência e pedir ajuda de Deus para que você possa ver os seus pecados como Ele mesmo os vê. Segundo, buscar o sacramento da confissão, pare de adiar a confissão, se confesse com o propósito de não mais voltar a ofender a Deus, de não mais cair, de mudar de vida e de realmente ser santo. Né? Não se contente com migalhas não, seja santo, busque a santidade. Olhos para o alto. E o terceiro ponto, né, a plenitude da vida espiritual, a Sagrada Eucaristia. Receber Jesus e recebê-lo bem, né? E a gente vai perceber o tanto que isso vai mudando a nossa vida. Você vai ver, por experiência própria, eu digo o tanto que isso muda, né? Não que eu seja perfeita, tô longe disso,
tô caminhando, a gente caminha em busca da perfeição, mas a gente sabe tanto que a gente tá longe da perfeição. E assim, por experiência própria, gente, isso muda a nossa vida. O Senhor é essa força mesmo. Sem Ele, a gente não consegue. Sem Ele, não somos nada, de fato. Então, não é algo que eu inventei da minha cabeça, que eu tirei da minha cabeça, não, tá? Isso é algo que a igreja nos ensina, que os santos padres nos ensinam, que os santos nos ensinam. E o próprio Senhor nos ensinou, nos deixou, né? Os sacramentos, enfim. Então, que nós possamos observar esses 3 pontos. Sempre que a gente se sentir perdido no nosso caminho, que a gente possa olhar esses 3 pontos e começar a trilhar de novo o caminho do Senhor. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com pessoas que você quer também que sejam impactados pela graça de Deus, né? Que tenha a sua vida transformada mesmo pelo amor de Deus, tá? E a gente se encontra aqui em outros vídeos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima. E olhos para o alto. A eternidade nos espera.